aqui o meu desafio, né, do Web Service. Então, basicamente, eu já iniciei um processo aqui para a gente ganhar tempo e avancei até aquelas etapas nas quais eu vou precisar fazer a verificação, né, da eficácia. Então, aqui esse é meu workflow, né, o 0055. E aqui está na atividade de verificar a eficácia do tratamento. Então, vou abrir aqui para te dar uma olhada. Aqui na parte do formulário já foi preenchido toda aquela parte anteriormente. E aqui eu tenho a questão do parecer, né? Se eu colocar eficaz, vai aparecer os dois campos aqui, de forma obrigatória, né? E o campo de descrição também, para preencher a descrição que eu vou pegar lá na frente essa informação. Então, lá em cima, eu estou pegando também esse campo aqui, que é o tipo de RNC, certo? E aí, eu estou jogando numa variável. Antes eu deixei em um campo aqui para mostrar, mas já excluí o campo. E aí eu estou guardando na variável, né? Vou pegar no atributo lá na frente. Então, aqui, se eu colocar teste, data, colocar para subir um arquivo aqui, se eu colocar aqui não é eficaz, ele oculta os campos, tira a obrigatoriedade e limpa também. E aqui, se eu colocar eficaz, ele traz os campos zerados, né? Porém, aqui ele traz também sem um arquivo, que eu já testei quando eu tento avançar, mesmo mostrando a imagem aqui. Ele diz que é obrigatório esse campo aqui. Não sei se fica visualizado assim mesmo, se é um sistema que trabalha nessa funcionalidade, mas quando eu limpo aqui, o arquivo some, apesar de estar aparecendo aqui. Deixa eu colocar aqui teste de apresentação, vou colocar a data e vou subir o arquivo novamente. Aqui tudo certinho. Se a gente for para o fluxo lá, o que é que acontece aqui? Aqui eu tô nessa atividade, né, de verificar a eficácia do tratamento. E aqui, após o get de analisar o parecer, eu coloquei uma atividade de sistema, né, que vai chamar meu web service, que foi criado lá no SOAP, né, na quantidade SOAP. E aqui ele vai criar os documentos, né. Aí, for aprovado, tudinho, aí vem para cá, vai criar o documento. E aí eu coloquei um paralelo aqui. Por que um paralelo? Porque eu preciso dessa atividade aqui, que ela não tem formulário nem nada, mas eu preciso dela porque ela precisa estar habilitada no momento que eu for associar o documento. Então, eu coloco um paralelo aqui, ela dispara para cá, essa atividade fica aguardando, porque aqui tem um time, né? Tem um tempo que eu coloquei de 15 minutos, que é o mínimo, para que quando possa atingir essa primícia aqui, ele venha, associe o documento, né? E aqui, quando passar para cá, aqui eu também estou usando um web service para poder executar a atividade, né? Lá no Workflow tem um web service que a gente consegue executar a atividade passando alguns parâmetros de ID da atividade. E aí, depois eu vou mostrar à frente. Aí, depois que ele executa essa atividade aqui, ele finaliza o processo. Aí conclui a associação do documento, né? Isso aí a gente vai ver depois à frente. E aqui eu vou retornar aqui só para a gente avançar. E tudo certinho, vou enviar. Ao enviar, se eu for abrir aquela atividade lá, eu te mostrei. Deixa eu dar uma olhada aqui. Essa aqui, ó. Veja que é uma atividade que eu só uso para aquele exemplo que eu mostrei, né? Aqui eu já desativei o envio manual, né? Então essa atividade vai ficar aguardando lá o procedimento.
Vai ver se eu vim aqui no histórico e pegar o histórico completo, onde tem a atividade de sistema que cria o documento. Ele já criou esse documento para mim, passando aqui a resposta, que deu sucesso, juntamente com meus parâmetros. Quando eu vou lá no fluxograma, veja que aqui a gente cai naquela situação na qual ele passou, foi aprovado, tudinho, deu eficaz, aqui aí ele já criou meu documento, disparou no paralelo lá, e aqui está só esperando para ser associado nessa atividade aqui. Quando atingir a premissa aqui do tempo, ele vai associar o documento, vai executar essa atividade aqui e finaliza o processo. Então, deixa eu fechar aqui e por enquanto a gente vai dar uma olhada lá na parte de documentos. Se eu for aqui em documentos, meus documentos, veja que esse aqui foi alguns documentos que eu estava testando, mas veja que ele já criou aqui o documento do Workflow 0055, né? Hoje, tudinho dentro da categoria. E se eu vim aqui, ele ainda não associou, porque ele está esperando aquela situação lá. Mas se eu for aqui, os dados, veja que aqui ele traz, né, o identificador, traz o título, traz a data que é passado lá, dentro da categoria, o atributo, que foi o da lista lá, produto, aquele campo do parágrafo que eu coloquei lá, ele traz aqui também, teste de apresentação. Só não está trazendo um arquivo eletrônico porque está com aquele bug lá. Mas aí está tudo parametrizado certinho. E aí eu vou mostrar agora como é que eu parametrizei as atividades de sistema lá juntamente com o Web Service. Fechar aqui. Se eu vir aqui, ó, eu criei três quantidades, né? SOAP. Uma para criação de documento, aqui usando o new document, aquele 2, né? Aqui eu estou usando um que é para associar ao processo, documento ao processo, e aqui é aquela para executar a atividade, né? Já é no componente do workflow. Então, se eu vim aqui se eu vir aqui na parte de meu processo, deixa eu ver se ele já está aberto aqui. Não. Se eu vir no meu processo, se eu vir no meu processo, aqui a atividade que eu falei para criar o documento, né? E aqui eu estou passando a categoria do meu documento. Aqui eu passo no documento ID, eu passo o ID da RNC, passo o título que eu estou puxando no meu formulário da ID da RNC, porque isso aqui é tudo. Isso aqui é um campo fixo que eu passei, aqui já são atributos da entidade do formulário. Aqui também eu estou passando a data de lá. E aqui é a parte dos atributos, né? Eu passo o ID, identificador do meu atributo, e aqui eu vou passando como valor os campos, né? Que está relacionado ao meu formulário. Aqui eu passo três atributos. Aí aqui na parte do arquivo, eu passo o atributo da minha entidade do meu formulário, tanto aqui quanto aqui. E aqui eu trago como detail lá
um retorno que estava no meu formulário, só que aí nos meus testes eu vi que estava dando certo, aí depois eu tirei de lá os campos de suporte, né? Mas aí basicamente eu trago o retorno para esses campos, para ver se validou tudo certinho. Aí aqui o resumo, né, de como ficou, e também no retorno. Deixa eu te mostrar. Aqui eu só coloco um time, né, de 15 minutos ali, para poder fazer a execução, executar essa atividade aqui, e aqui ele faz associação e, consequentemente, ele executa essa atividade aqui. Aqui nesse associar documento, que é o meu outro web service, eu, eu passo aqui o documento ID, né, que é o ID da RNC, também no formulário. Aqui eu passo a categoria e aqui eu passo o processo ID, meu processo lá no identificador do meu processo. Eu passo aqui porque ele vai associar esse documento dentro do meu processo. E aqui eu trago o retorno também, nos campos que eu coloquei lá como suporte. Depois que eu validei, eu tirei. Aqui é o resumo, né? Eu estou passando lá, dois campos fixos lá. E um que vem da entidade do meu formulário. Se eu vi aqui, essa aqui já é uma atividade ligada ao workflow. Nessa atividade aqui, como parâmetros obrigatórios, eu passo esses três aí, que seria Workflow ID, que eu pego lá do meu formulário, quando está só com o ID da RNC. Pego o ID da minha atividade, que é aquela que está lá embaixo que eu te mostrei, que vai ser executada, e pego a sequência, né, da ação que vai ser enviada, que é basicamente isso aqui que eu estou fazendo. Ele abrir aí. E agora, abrir de novo aqui. Basicamente, eu pego esse identificador lá na minha web service, né? E aqui em ação, eu pego esse sequencial aqui, que é o 1, e digo que vai ser nessa sequência para poder enviar essa atividade, né? Aí eu passo esse parâmetro lá. Então, basicamente é isso, Thiago. Eu daqui para cá eu fiz as alterações, né, que precisaria para poder fazer tanto a criação como a associação, execução da atividade e os ajustes do meu formulário. Aí, basicamente é isso aí. Quando a gente for dar uma olhada aqui, depois eu vou te passar no ID certinho, aí tu vai ver que associou lá o documento com esse processo aí, né, no Outlook. E aqui eu tenho o documento que foi criado, mas ele ainda não foi associado. Ele ainda não foi associado, mas se a gente for ver esse aqui que eu estava testando anteriormente, ele foi associado ao processo. Esse aqui ainda não foi, porque está esperando aquele timezinho. Mas se a gente for ver aqui, ó, eu fiz um teste com esse anteriormente.
E aí, se eu for pesquisar ele aqui, eu ver o que foi só encerrado aqui. Cadê ele aqui? Se eu abrir ele aqui, esse anteriormente que eu fiz, eu vou dar uma olhada aqui, ó. Esse aqui foi um teste que eu fiz, esse também. Mas o que está relacionado a esse 54 aqui, foi esse aqui que eu fiz. Ele associou, para aproveitar o processo. Se a gente for ver aqui em histórico, na atividade de associar, ele associou sucesso. Se eu for ver aqui, nessa de executar a atividade, ela executou também a atividade com sucesso, né? Passando o ID e tal e a sequência. Então, basicamente, isso aí, depois tu dá uma conferida lá, no 55 que eu fiz agora, que ele vai também associar o documento da mesma forma que ele fez com o 54. Tranquilo? Basicamente isso aí, porque senão a gente ia ter que esperar dar uns 15 minutos para poder tu verificar lá. Mas aí tu consegue dar uma olhada depois com calma. Tranquilo? Valeu, Thiago.